Fala, nação, tudo bem? Estamos ainda de enxaqueca, né? Mas vai passar, vai passar. Não vai ser a primeira vez, nem a última, que o Corinthians vai dar esses vexames aí, mundo afora. Vamos lá. Vocês gostam do Chico Lang? Eu pergunto isso porque ele é, obviamente, corintiano. E eu conheço o Chico Lang desde 95, quando ele participava do Cartão Verde, da Cultura. Flávio Prado, ele, tinha mais o Juca Kfouri, tinha essa galerinha aí. Então eu acompanho o Chico Lang desde aquela época. E vou dizer pra você uma coisa, pai. Ele virou um personagem folclórico, né? Praticamente nada do que ele fala a gente leva em consideração. Mas hoje eu quis trazer um vídeo dele, porque eu não vi aquela mesma, digamos, inocência, aquela brincadeira, aquela coisa bem folclórica que ele fala. Eu vi um certo ranço e até um pouco de raiva. Vocês vão ver o vídeo e no final você vai ver o que ele fala. No finalzinho do vídeo você vai ver o que ele fala. No vídeo dele, né? Tá? Então me acompanha. E eu também vou dizer aí o que eu acho da permanência do Fernando Lázaro. Gente, vamos lá então, rapidão. É, pô, dá um likezinho aí, pô. Se inscreve no canal, pô. Tá com o dedo preguiçoso por causa de quê? Escreve aí pro Rogerinho. É aqui pro Rogerinho, pô. Tá bom? Ajuda aí. Agora falando sério, gente. Ajuda porque o YouTube, aquela coisa, o algoritmo, releva. Se você clica aí, aquela conversa que você já sabe. E a gente que começa, rapaz, tá começando aí no YouTube, precisa muito disso. Então, se você tem o coração, ou melhor, se você não tem o coração peludo, dá um likezinho, pô, já se inscreve no canal, beleza? Agora vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Começando aí a primeira parte do vídeo, ele falando da escalação do Fernando Lázaro. Houveram tantos erros. Para começar, escalação do Lázaro. A escalação do Lázaro foi terrível, lamentável, né? Ele devia ter começado com o Fausto Vera, não começou. Ele devia ter colocado o Romero, colocou Pedrinho, de 17 anos. Muita responsabilidade para o garoto. O que ele ia fazer? Né? Ia fazer 5 gols? Não ia. Né? Eu queria saber do Chico Lang, porque quando ele fala do Fausto Vera, deveria ter começado com o Fausto Vera. Primeiro que há um endeusamento em cima do Fausto Vera, né? A boa parte da torcida, eu acompanho no Twitter muito a torcida, tudo, e há um endeusamento. O Fausto Vera não é um Redondo, o Fausto Vera não é um Veron, aqueles argentinos clássicos, né, que fizeram época. Não, o Fausto Vera é o Fausto Vera. Eu até tinha digamos, uma grande expectativa, porque quando eu vi ele nos Argentinos Júniors, pô, o cara marcava gol pra caramba, tal, aquela coisa toda. Falei, pô, vai ser um volantão que distribui bem bola, chega bem no ataque, marca gols, pô, vai ajudar pra caramba. Resultado, ele deve ter já umas 50 partidas pelo Corinthians aí, não fez nenhum gol, e no jogo contra o Ituano aí, com medo de bater o chifre na trave, não cabeceou aquela bola. E, cara, assim, mesmo que se não fosse esse jogo, eu vejo ele apenas como um bom jogador, mas nada absurdo pelo palete que o Corinthians pagou nele. Eu tô achando até que foi muito caro. E o seu Chico Lang, na época que trouxe, que o Corinthians estava negociando com o Fausto Vera, deu umas espinafradas nele. Pô, vai gastar aí quase 30 conto para trazer esse cara, porque não sei quem da base, tal, e agora tá defendendo a escalação do cara. Tá, então, seu Chico, dessa aí você pisou e pisou feio. Ele fala do Romero. Cara, o Romero, na primeira passagem, onde a gente pode dizer que ele foi bem, cara, ele já era meio bagrão, né? Mas era um bagrão esforçado, um bagre que fazia um gol. Mas nunca foi craque de bola, tá? Então naquela época dava aquela disfarçada, porque ele fazia uns golzinhos. Aí de vez em quando, num lampejo aí de craque, aí dava uns 2, 3 dribles lá e gol. Tá? Mas bem desajeitadão. Enfim, não era uma unanimidade. E agora, com 30 anos, parece que está com 45, o cara não consegue chutar uma bola. E você defender a escalação do Romero, olha, em detrimento ao menino Pedrinho, que fez uma bela partida, assim, uma bela partida, na hora que ele entrou, fez umas belas jogadas, driblou. Esse moleque vai dar trabalho, tá? Então, Fernandão, você tá certo, gostei sim de você ter colocado o Pedrinho, tá bom?
Vamos para a segunda parte do vídeo agora, onde ele fala do Roger Guedes, de Yuri e dos laterais. O Roger Guedes sumiu no jogo, o Yuri Alberto sumiu no jogo e os dois laterais do Corinthians, o Fagner e o Fábio Santos, foram ridículos. Não conseguiram acertar um cruzamento sequer. Aí foram para pênalti. E aí, o que aconteceu? Os dois laterais que estavam já mal no jogo, o Fábio Santos e o Fagner, perderam os pênaltis. E o Gil também. Então, gente, aí eu vou concordar com ele. Eu vou concordar com ele na questão do Roger Guedes, que eu havia falado também, que ele não foi bem, não estava com aquele lampejo, né, que ele tem. E também concordo com ele com os laterais. Os laterais não foram bem, tanto no jogo quanto nos pênaltis. Tanto é que erraram os dois, né? Isso aí eu concordo com ele. É aquilo que eu falo. Ele fala 90, 95% de bobagem e alguma coisa ali no meio das bobagens tem algum sentido. Então nisso aí tem sentido. Do Yuri Alberto não. O Yuri Alberto estou uma bola na trave. O Yuri Alberto deu um balaço lá que o cara catou com o antebraço. Então o Yuri Alberto fez o dele. Chutou duas vezes e por infelicidade a bola não entrou. Tá? Mas então poderia falar, até poderia, tal, aquela coisa toda. Mas dizer que o cara foi inoperante, não fez nada, não é verdade, tá? Então assim, nessa daí ele até teve um pouco de razão. Agora por último, para finalizar aí essa coisa bizonha que ele fala do Fernando Lázaro. Vê aí como é que termina o vídeo. Ó, meus amigos, Lázaro, falar uma coisa para você. Volta pro scout, que é melhor. E tenho dito, tomar no... Então, gente, aí eu achei até desrespeito, cara, assim, uma coisa dizendo que o cara não tem condição, sabe? Eu não gosto dessas coisas. E terminou, né? Vocês viram aí como terminou, né? Eu só não coloquei o restante para você não ter o desprazer de ficar ouvindo alguns palavrões aí, meio coisa. Embora eu fale aqui, mas eu tenho que estar muito irritado, tá? Eu não tenho essa coisa de fazer escândalo em vídeo, cara. Pra ganhar engajamento, essas coisas. Não, cara, quando eu tô puto, falo mesmo e pronto. E quando eu não tô. É assim, eu tento me manter equilibrado, até porque eu estou entrando na casa de vocês, então é meio complicado ficar falando palavrão toda hora. E a respeito se eu ficaria com o Fernando Lázaro, eu ficaria. Mas vamos. Por que eu ficaria? O Fernando Lázaro tem o time na mão? Então, não tem o time na mão. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Ele tem um apoio dos jogadores, que é diferente de ter o time na mão. Técnico que tem o time na mão, ele tira, coloca, faz o que quer e todo mundo obedece. Isso o Lázaro não tem, tá? Ele não vai ter como tirar um Fábio Santos e colocar o Bidu, apesar que o lugar do Fagner, aquele outro lá, o Rafael, não é melhor, então ok. Mas do lado do Fábio Santos, sim, eu insistiria com o Bidu, daria aí uns 2, 3 jogos para ele jogar inteiros, mas aí você vai ter que bater de frente com o Fábio Santos. Então assim, ele não tem o grupo na mão, mas o grupo apoia ele, tá? E aí fica um dilema entre o que é melhor, um técnico que nem o seu Vitor Pereira, de 2 milhões, que não tinha nem um grupo na mão e nem o grupo apoiava o cara, e os caras jogavam pela própria carreira, pelo próprio nome, ou um cara que tem o apoio do grupo, então o grupo joga todos os jogos com vontade de vencer, tal, mais pelo grupo do que pelo técnico. Não sei, cara, nem sinceramente não sei. Porque o Fernando Lázaro deve ganhar na faixa de 150, 200 conto, deve ganhar, não sei quanto ele ganha, mas deve ser mais ou menos isso. O Corinthians teria uma economia brutal. Só que nós estamos falando de Corinthians, né? Nós estamos falando de Corinthians, estamos falando de Ituano, Água Santa, Sorocaba, não sei o quê. Estamos falando de Corinthians. Então, assim, é um pouco complicado. Aí precisaria um aprofundamento em dívida, em planejamento de marketing, estratégia, sei lá, aquelas porra toda, para ver se era melhor contratar um técnico de ponta ou não. Mas uma pergunta muito simples, fica ou não fica, eu deixaria por enquanto o Fernando Lázaro. Tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para falar aí. Eu não curti esse negócio aí do Chico Lang, achei que ele foi até deselegante com o treinador do Corinthians, tá bom? Deixa aí tua opinião aí, o que você acha desse vídeo dele aí, dessas declarações dele, que eu quero ler aqui o que você
está falando. Tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.